ele pega aquelas exportações e importações, valores acumulados em bilhões de dólares, quer dizer, 239 são bi de dólares. E aí você mede as exportações, que são azul, e as importações, que são em vermelho. Se o mercado internacional está ruim, cai as exportações e aí a economia sofre, como na crise de 2008, e cai também as importações. Mas um traço interessante agora é o seguinte, o Brasil está bem lá fora, caiu um pouco, mas mais recentemente estava lá em cima. Agora, nota que as importações caem mais do que as exportações. Percebeu ou não? É por quê? Porque a economia aqui está fraca, importa menos. Quer dizer, ela está mais fraca do que a economia internacional. Está claro? E aqui também já tem um gráfico, esse também é do Fundo Monetário, a crise de 2008, das exportações mundiais, como se fosse um indicador do produto mundial, porque você exporta mais, é sinal que o seu PIB da economia mundial está crescendo. E aí, ó, por isso que não vale a lógica de que a crise aqui no Brasil foi causada porque a economia mundial se recuperou, ficou lá em cima, no nível do pico que ela estava. Mas recentemente ela caiu, é coisa aqui de 2015, e caiu muito pelo seguinte, isso aqui é valor, certo? Bilhões. Caiu muito a exportação de petróleo por causa de preço, tá claro? Não é bem uma questão de nível de atividade. Então você não pode culpar. Quando vocês viram o Brasil está em crise por causa da economia mundial, esquece. E aqui é o PIB do Brasil. Eu entrei no mercado de trabalho aqui, ó. PIB em média 8,8% nos anos 70. E foi uma festa, certo? Eu deixei o meu sonho de mineiro. Mas aqui, ó, isso aqui foi o período auge da economia brasileira. Depois dos anos 90, que é 80 e 90, caiu muito. Isso é descontando o crescimento da população, que aqui era maior. PIB per capita nesse período aqui ficava negativo, como está hoje, né? Com essa taxa aqui mais 1% por aí de crescimento da população, fica pior ainda. E entre 80 e 90, são chamadas décadas perdidas, que você cresceu muito pouco. Mas nós nunca voltamos a isso aqui, certo? Mas tinha condição, você não vai crescer 8, 10%, mas aqui se você crescer 5%, que eu acho que seria viável, 5, 6%, já daria um grande impulso. Né? Essa aqui é outra, essa aqui do Banco Itaú, você acha isso lá no site deles, procurando, porque eles têm um site que é previsões deles, são uma coisa recente aí, Brasil, 2016 menos 4, e de 2017 eles já puseram um sinal negativo, tem outros lugares que não tem. Ou diz que é 0, ou 0,30 para cima. A Argentina, ó, já está melhorando, percebeu não? E todo mundo aqui está melhor do que o Brasil, certo? E aqui isso é bom também para mostrar que países que também são exportadores de commodities mais perto da gente estão muito melhores do que o Brasil. Quer dizer, você não pode novamente culpar a crise internacional, está claro? São vizinhos nossos. Isso aqui é um gráfico interessante, que visualmente é muito legal. Aqui as etapas de um ciclo econômico é desaceleração, recessão, recuperação, expansão, até que você entra de novo na desaceleração. Isso é fases do ciclo, tá? Aqui está entrando o México, desacelerando. O Brasil está lá na recessão, ainda está afundando, que ó, tem um buraco. Bicicletinha nossa. Aí vai subindo, Itália mais devagar, Estados Unidos lá na ponta, o Reino Unido melhor também. A China descendo e a Índia lá em cima. Não é? Junta tudo aquele gráfico que sai no relatório do fundo. Deve ter sido a fonte aqui. Tá ok? Tá claro? Então ainda tem chão aqui, certo? Esse ano você ainda está afundando. Agora, para você entender como é que sai, você tem que entender como é que entrou nessa crise. Aqui o Brasil cresceu muito no ano passado, e aqui maiores gastos sociais do governo. Não tem nada contra gasto social, em particular Bolsa Família, que é um programa barato e atinge muita gente. Mas o Bolsa Família ele vai ter que ser bem sucedido na hora que as pessoas começarem a sair, não entrar no programa. Concorda? E o governo precisa fazer investimento. Eu vou mostrar dados aqui que ele não investe nada. Então, lá no passado, eu vivi épocas que o governo investia muito. Você pegava um sujeito como Juscelino, ele fez boa parte dessas rodovias brasileiras e projetos de várias hidrelétricas, né? Mas depois ele descambou, foi fazer Brasília mal financiada e foi um dos pais da inflação que gerou a crise do início dos anos 60.
E a acumulação de reservas. Isso aqui foi muito importante, que você passou a exportar muito, passou a ter reservas e dissipou as tais crises cambiais. Quanto tempo eu não vejo ninguém... Acho que o Manteiga, se eu não me engano, só no início do governo que esse pessoal foi à FMI, que depois sumiu de lá. Tá? Tinha que fazer lá. E você não vê ninguém fazendo... Você já viu passeata contra o FMI? Não? Tem passeata. Hoje as duas primeiras e mais importantes causas perderam força, tanto o comércio exterior perderam força. E o forte desequilíbrio das contas do governo gerou graves consequências. Aqui é só para mostrar como é que cresceu o comércio com a China. Vai de 9 bi para 77, quase 10 vezes mais num período de 10 anos. Aí as regiões aqui, ó, Minas, Mato Grosso, Minas aqui, muito beneficiada com mineração. Agora, a mineração está muito mal. Ainda teve aquele problema do desastre lá de Mariana. Você pega aqui Mato Grosso do Sul, tem saldo muito forte. Paraná também é muito forte. Paraná, as importações aqui são grandes, porque lá entra muita coisa pelo porto de Paranaguá. Né? Mas Minas Gerais, olha esse Mato Grosso aqui, que é o Mato Grosso do Norte. Certo? Um superávit imenso. Isso beneficia muito o estado da região. Por isso que eu disse, essa região, por ter o agronegócio, elas estão mais protegidas da crise. Tá claro? Aliás, quando veio falar, sai muita notícia no jornal dizendo que os preços da commodities caíram, isso prejudicou o Brasil. Caíram, mas você tem que separar. Separa commodities metálicas e minério das commodities agrícolas. São histórias totalmente diferentes. Ora aqui, veja que a diferença de... Aqui é o preço de commodities metálicas. O commodity metálica, o pessoal começa a comprar eletrodoméstico, automóvel e fazer programas habitacionais, como na China, o preço do aço sobe. Certo? Do minério também, cobre e tudo. Aí quando vem a crise, ele também cai mais rápido. Aí ele recuperou em 2011, depois despencou. Ele cai aqui, ó, você não pode tomar esses pontos aqui, mas pegando aqui, ele cai de 900 aqui, né, para cerca de 600, cerca de 30%. Uma queda forte. Agora, a Vale não é assim tão vulnerável, porque o que ela passa, ano passado até exportou mais minério, mas ela está indo para as minas que tem maior componente de ferro no minério, e fechando as que tem menor, para ter um produto de maior valor, entendeu? E que cubra melhor os custos. Agora, veja aqui alimentos, foodstuff, né? Ele sobe mais devagar, vamos tomar como base esse aqui, ó. 400 cai para 350, assim, é cerca de pouco mais de 10%. Um cai 30, outro cai 10, não faz a diferença? Aí o dólar que dobra de tamanho, é outra história. O câmbio subiu muito, isso é muito importante para qualquer análise que envolva comércio exterior. Agora aqui é o ponto que eu falei, ó, isso aqui, vocês veem a importância das commodities, esse índice aqui é feito pela Fiesp, porque eles estão interessados em saber o poder aquisitivo da turma. E o agro é uma coisa, agronegócio se estende à indústria de alimentos, tecidos. Já tem uma que está muito bem, essa eu estou até procurando os dados, celulose, certo? Vai muito bem, que é um negócio feito à base de eucalipto. E aqui, você vê aqui, ó, soja em grão, caiu o preço em dólar, mas olha o preço em reais. Agora, depois disso, o dólar caiu um pouco, mas eu acho a diferença é tão alta. Isso vale também para o milho. Isso aqui é o seguinte, esse sujeito aqui, que é o Tan Wing Chan, que é professor de uma universidade em Washington, ele fez esse gráfico mostrando a correlação entre aquele preço de commodities e o quê? A população urbana, que lá o pessoal sai muito do campo e vai para as cidades. Então eles vão para as cidades, demandam mais alimentos, há uma correlação aqui razoável entre o preço de commodities agrícolas e aqui acho que ele pôs o preço total, estou vendo aqui, misturou tudo. E o fluxo de migração para a cidade. Mas veja o valor daqui, de quantas pessoas se movem para as cidades por ano, entendeu? Nessa época aqui, ó, em torno de 20 milhões de pessoas. Em 10 anos dá um Brasil mudando para a cidade, entendeu?
Então isso aumenta muito a demanda. Está claro? E essa demanda aqui, ó, previsão otimista, ela vai ficar em torno de 20 milhões. Previsão pessimista, em torno de 15. É muita gente indo do campo para a cidade, deixando de produzir no campo, indo atrás das nossas commodities. Isso aqui, ó, eu achei isso aí num artigo de jornal, estimativa do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, mostrando como é que vão ser as importações chinesas de soja nos próximos 10 anos. Passa de 74 milhões de toneladas para 107. E aí o Brasil está passando os Estados Unidos aqui como fornecedor, e quase todo o crescimento vai ser de importações do Brasil. Porque os Estados Unidos não tem mais terra para fazer esse tipo de expansão do consumo, desse nível, entendeu? E aqui no Brasil não é só expansão de terra, tem aumentos de produtividade muito fortes que o pessoal tem conseguido. Você precisa de infraestrutura. Se você melhorar a infraestrutura, você fica ainda mais competitivo, porque boa parte dessa produção roda em caminhão lá do Centro-Oeste para vir para o Porto de Santos, entre outros lugares que ela vai, né? Aqui, ó, importações da China. Mesmo com a crise, as importações de soja estão subindo, entendeu? Por quê? Mais bocas para alimentar, tá claro? Então, aqui o crédito, olha aqui, tinha época aqui, ó, 2007, 2008, o crédito em taxas de 12 meses, vamos falar simplesmente anual, expandia 40%, você vê que absurdo, né? Aí o pessoal se endividou. O crédito, se você não tem um crédito sustentado no emprego e na renda, as pessoas chegam a um ponto que param de tomar, porque não tem dinheiro, está endividada. E teve muita devolução de automóvel aí, quando a coisa começou a piorar, certo? Financiado. Aí depois a coisa despencou, olha as taxas de expansão hoje, né? O crédito, pessoa física, está 2,5% em 12 meses. Sem descontar a inflação. Isso aqui é volume de crédito. Aqui, esse crédito para a indústria está em 5,4% e o total geral 6,6%. Como é que o total geral pode ser superior a esses dois? É porque ele não está aqui o crédito habitacional. O crédito habitacional, sem olhar os dados, ele está crescendo mais do que isso. E teve crescendo muito forte. Olha aqui como é que o governo gasta o dinheiro. Isso aqui é uma tabela de um amigo meu chamado Mansueto de Almeida. Não aparece aqui, mas ele é um dos maiores analistas de finanças públicas do Brasil. Ele mostra como é que aumentou o gasto federal, tirando o pagamento de juros, vai para 14% para 18% do PIB, são 4 bilhões, 4% a mais. O PIB está em torno de 5 tri, 1% é 50 bi, são 200 bilhões de reais a mais, certo? A preço de hoje. Mas onde o governo gasta? É programa social, é voto, certo? INSS, muito puxado, olha aqui, 5,5 foi para 7,2. Muito puxado pelo aumento do salário mínimo, que o salário mínimo ele tem mais papel como piso da Previdência, que atinge, acho que cerca, coisa perto de 15 milhões de pessoas, do que no mercado de trabalho. Aqui em São Paulo o salário mínimo é até maior, que ele é determinado pelo governo do Estado. Tá? Outro vai para custeio de gastos sociais. Aqui essa Bolsa Família, FIES, o diabo aí, ProUni, não sei mais o quê, aumentou também de 0,6 para 1,5. O que mais temos aqui? Olha o investimento. Investimento era 0,5, foi para 1,2. Lá no passado chegou a ser 2%, 3%, certo? Naquele período lá que investia muito. Terminou aqui, ele só subiu 0,6%. Eu ainda não atualizei essa palestra, mas eu já recebi os dados. Se você pegar o dado 2015, ó, o investimento com proporção do PIB, que chegou aqui a 1,2, está em 0,7. Que é porcaria, entendeu? Você investe mais ou menos, o governo federal, em infraestrutura que você gasta com o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família é 0,5 do PIB, é muito barato, sabe? São mais ou menos 25 bilhões de reais. Mas 25 bilhões de reais para a infraestrutura é pouco. Olha as reservas, né? Uma festa. Tem gente querendo usar isso aqui para infraestrutura. Isso é ilegal, certo? Porque a reserva é do Banco Central, você não pode passar ela para o Tesouro, entendeu? O Tesouro é o ente financeiro do governo. Você teria que fazer, pela regra das boas finanças, o Banco Central não pode prestar dinheiro do governo. Se você vai financiando, em princípio, pode estar financiando até com a emissão monetária, que isso é pecado grave, né? O tempo de Juscelino fazia isso, deu uma enorme inflação.
Então você tem muita reserva, você não precisa ir lá no fundo. Você vai ao fundo quando você estava aqui. Aliás, em janeiro de 2003, o Brasil foi lá no final do governo FHC e início do governo do presidente Lula. Então, o problema maior, assim, em termos de crescimento, é a falta de investimentos. Tá? O Brasil investe muito pouco, é o calcanhar de Aquiles. É que nem uma pessoa. Se a pessoa investe pouco, seja em educação ou ativos reais, ela não prospera, entendeu? E um país também não prospera. Os países que crescem mais, eles investem mais daquilo que produzem. E o Brasil investe pouquíssimo. O Brasil está com essa taxa aqui de investimento, 17% do PIB, e poupa só 14%. O resto ele completa com poupança externa, que vem fluxo de recursos do exterior. Ora, veja a China. Essa estatística aqui de 2014 diz que a China investia 47% do PIB. Né? Esses países, esse tipo de país, lá não tem, inclusive, previdência social direito. As famílias têm que guardar dinheiro para aposentadoria. Em guardando, tem que ter uma poupança. Sabe? E agora eles querem mudar, porque investir demais está cheio de... Tem até trem-bala sem passageiro, prédios habitacionais sem ocupante, certo? Eles exageraram. Né? Então eles exageraram no investimento. Agora eles querem mudar um pouco para consumo, e estão mudando o modelo. Lá é um negócio diferente. Eles tomam aquelas decisões no Congresso do partido e executam, certo? Aqui, você já viu decisão partidária, um negócio totalmente... Não existe partido direito. Né? Aliás, quando eles tomaram a decisão de crescer a exportação, mudar o regime da China para o regime mais capitalista e para o setor externo, investir tudo, isso beneficiou muito o Brasil, a ponto de eu dizer que o partido político que mais fez pelo Brasil é o comunista chinês. Não é nenhum dos nossos. É verdade, pensem bem, quem é que fez? De Bolsa Família veio dinheiro da receita que veio com esse crescimento da economia. Em segundo lugar, tem a Índia, que vocês viram que está crescendo mais também, e aqui embaixo a Rússia e o Brasil. 17% do PIB, você mal e porcamente paga a depreciação do seu estoque de capital. Aqui esse mapa mostra onde tem a cor é mais escura, o pessoal investe mais. Então você vê aqui, ó, tá Austrália, até país rico, né? Canadá, aqui o México, essa costa aqui, ó. Aliás, a grande diferença, estão acostumando agora a dividir a América Latina em países do Pacífico, certo? E países do Atlântico. Países do Atlântico pega Brasil, Argentina. A Argentina está até melhor, porque não investe mais. Venezuela, certo? Tá, e esse aqui, evidentemente, é a China, que é a Índia aí. A União Soviética também até um pouco mais que o Brasil. Então nós estamos mal, certo? Precisava escurecer o Brasil nesse mapa aí. Vamos ver quem consegue isso. E aqui, novamente, aqui na América Latina, nossos vizinhos investem muito mais no Brasil, tirando aqui a Venezuela, que não é um bom exemplo. Né? Agora, você pega um país como os Estados Unidos, eles crescem muito com inovações, né? Vocês veem essas coisas da Apple aí, toda essa tralha. Agora, aqui no Brasil tem essas coisas aqui. E o Brasil é muito bom em tecnologia tributária. Isso está na internet, não é ideia minha. Né? Eu acho que é uma boa comparação. Para inventar imposto, o Brasil... Olha, eu conheço gente da Receita Federal que é consultor de países africanos, aí, que eles vão lá ensinar a aumentar impostos. Né? Eles são bons nisso, monta aquela parafernália da internet eletrônica e arranca dinheiro do pessoal. Né? Bem, crise no passado no mundo de situação. Nós tínhamos muita inflação, eu vivi com isso, vários planos de estabilização, congelava os preços, não resolvia nada. E, vez por outra, não havia reserva para honrar compromisso externo e era um vexame. Você pegava o avião e ia lá para Washington tentar resolver a coisa. Porque aqui a taxa de câmbio subia muito, a inflação ida, a dívida pública era indexada, a taxa de câmbio explodia, era um verdadeiro inferno. E a economia caía. Uma comemoração importante, nós vamos ter 22 anos do Plano Real, né, que estabilizou razoavelmente a nossa moeda. A população, a moeda tem que ter funções clássicas, ela tem que ser meio de pagamento, né? Todo mundo tem que aceitar. Se não aceitar, o pessoal começa a usar cigarro, certo, sal e outras coisas. Já aconteceu isso em hiperinflações. Ela tem que ser um padrão de pagamentos futuros. Você fala, eu vou te pagar tanto daqui a um ano, você tem que saber que ela não vai perder o valor e pôr um juro em cima para manter a coisa de correção monetária, pequena.
E reserva de valor, se você guardar o dinheiro na gaveta, ele não vai desaparecer como chegou a desaparecer aqui ao longo de um mês. E aqui nós temos o índice de um IPC-FIP, que é feito aqui na escola há décadas, nem sei quando nasceu isso, é feito para a prefeitura, e aqui mostra as taxas de inflação. Num mês chegou a 80%, você imaginar isso, os preços crescerem? Os pobres se lascavam, porque eles pegavam o dinheiro... Agora, quem se safava nisso aqui é que você recebia seu dinheiro, você logo aplicava no chamado overnight, que era operações de fundos com ajuste muito rápido. Então, o pessoal que mais assim de classe média para cima se safava com esse investimento. Quem deixava o dinheiro na poupança, que era 6%, perdia dinheiro. Aí tiveram vários planos de congestionamento, até que veio o Plano Real e estabilizou. Agora, para mostrar aí vocês como é que era a moeda no Brasil, quando criança, eu tomei conhecimento dessas notas. As notas eram importadas, certo? Essa aqui era feita o American Bank Note nos Estados Unidos, tinham as outras que eram feitas na Inglaterra, certo? Era importado. Hoje a Argentina importa notas do Brasil, a Bolívia acho que também, tem uns países aí que importam dinheiro da nossa Casa da Moeda. E tinha figuras históricas, aqui o Almirante Tamandaré, o Cabral. Acho que meu pai não ganhava um Cabral, e eu ficava todo feliz quando pregava um cruzeiro, que era uma moeda nova na época, né? Ganhava um cruzeiro. E o que aconteceu? Aí o Brasil, por culpa do mineiro, inflacionou a economia. Ele começou a financiar Brasília e outras coisas, emitindo dinheiro. Aí você põe mais dinheiro. O dinheiro é uma espécie de mercadoria. Se você produz muito, cai o preço. Aí a moeda se desvaloriza. E aí cortaram 3 zeros, esse aqui virou Cruzeiro Real, lá na frente cortaram de novo. E aí começaram a pôr vultos históricos mais recentes, o Castelo Branco, o Juscelino. E no fim, lá na Casa da Moeda, os vultos históricos acabaram e o fim foi inglório. Antes do real, as últimas notas foram 50 mil cruzeiros reais, e essa aqui foi trocada por cerca de 20 reais, né? E essa aqui por 2 reais e pouco. Agora, o problema mais sério do Brasil hoje é o chamado fiscal. Cuidado com a linguagem que vocês usam aí, certo? Teve um sujeito que foi fazer pesquisas na periferia, nos botequins, sobre o que era o ajuste fiscal. Se eu soube aí, não respondo pela fonte, não. Aí diz que a coisa mais próxima da resposta nesse botequim que era um acerto com a fiscalização. Entendeu? Mas fiscal aqui diz respeito às finanças públicas. Está claro? Não? Não tem fiscal nenhum no meio. Está faltando fiscal para fiscalizar o governo. Desastre nas contas federais. E aqui a promessa não cumprida. Quando o Joaquim Levy entrou no governo, eu conheço ele aí de vivência acadêmica, ele é um engenheiro naval, né, que foi para o curso de economia. É muito comum ter engenheiros que fazem pós em economia. Então a situação do governo era o seguinte: em 2014, você tem um déficit de 2, isso aqui é o resultado primário antes de pagar o juro. Você paga muito juro, o resultado final é um déficit, 3% do PIB. A preço de hoje, 3 vezes 5, 15, 150 bilhões de dólares. Né? E um superávit primário de 100 bilhões, quase. Para você entrar na União Europeia, você tem que manter esse padrão aqui, 2 a 3% do PIB. Aí, olha a situação, você passa de 3 para 6, onde é que foi esse dinheiro? Aí o Joaquim, eu levei lá na Associação Comercial, esse gráfico era aqui do ministro, ele falou que ele ia reduzir devagar isso aqui, primeiro para 4, e aí eles conseguiram fazer um resultado primário negativo, quer dizer, antes mesmo de você pagar o juros, você já tinha um déficit. Imagine se as suas finanças pessoais fossem assim, né? Concorda? Você não faz nem para os juros, né? Nem para um pedaço do juro, tá claro? Que aqui se você fez 3,8 pagou 3,6, não, você pagou aqui 6 e tanto de juros, né? Você vai lá para o negativo, mas você pagou metade, tá claro? Você tinha um superávit positivo aqui em cima. Aqui foi um desastre, você fez um... O Levy prometeu fazer um superávit aqui, foram mais déficit, maior do que esse aqui. Tá vendo? Então, é um completo desastre. Onde vai parar isso? Aumenta a dívida pública para gerações futuras, certo? Inclusive a de vocês aí. Em algum momento você não pode ter problema de insolvência e aumentar impostos, ou o governo pode inflacionar a economia, financiar isso com dinheiro e disseminar isso, inclusive, de uma maneira social
detestáveis, né? Porque o pessoal que segura o dinheiro no bolso vai sofrer mais. E olha aqui, de outra forma, olha o déficit final, primário entrando em déficit, que ele é sempre positivo, e o déficit final avançando. Tá vendo? Outra forma de ver aqui, ó, aqui já entrou para 2015, olha o resultado final aqui. Agora, como é que atrapalha isso? Que a confiança no futuro é um elemento indispensável das decisões de consumir e de investir. Né? E ela despencou principalmente em questão fiscal. O pessoal vê isso, começa a sair notícia ruim, o pessoal acha que em algum momento o governo, inclusive credores internacionais que fazem avaliação de risco, pode achar que você não vai pagar, certo? Aí cai sua nota de risco. Então a confiança no futuro é um elemento indispensável. Isso aí abalou a confiança, sai notícia ruim e aquilo vira uma bola de neve em termos de desconfiança. Os economistas usam desconfiança e incerteza. Eu gosto de usar outra expressão. Medo. O pessoal tem medo de consumir e medo de investir. Se fosse empresário, você vai investir hoje no quê?